Olha só, vamos começar aqui o exemplo 7. O exemplo 7 diz o seguinte: uma bola é lançada com a velocidade, né, inicial aí de 10 metros por segundo. Tá? Então essa é a primeira informação que a gente tem. Velocidade inicial da bola de 10 metros por segundo. Né? E faz um ângulo com a horizontal θ de 50 graus. Ok? O ponto de lançamento vai ficar na base da rampa, como está representado na figura aí. Né? Essa rampa vai ter um comprimento horizontal D1 de 6 metros, certo? E uma altura D2 de 3,6 metros. No alto da rampa vai ter um estrado horizontal. Né? E aí a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte: essa bola aí, ao ser lançada, ela vai cair na rampa ou vai cair no estrado? Beleza? Então, essa é a nossa primeira pergunta aí. Ok? Vou aqui agora passar para vocês verem as anotações. Aí, professor, depois tem como você só mandar uma foto só das resoluções só? Pode ser. Eu não mandei porque eu achei que ia ficar confuso, tá ligado? Não ia ter texto, só ia ter conta, né? Só ia ter rascunho. Não, então, mas aí talvez... É porque eu tentei tirar um print aqui. Não, mas eu tenho aqui as fotos, eu posso mandar. Se você falar que você consegue entender, beleza. Ah, beleza, por mim Tá? pode ser. Normalmente o que eu gosto de fazer quando tô com tempo, né? Tipo assim, é mandar a resolução e com texto, né? Escrevendo passo a passo do que está escrito lá. Uhum. Eu fiz isso, apliquei isso, ó. Então, mas como é grande, eu prefiro fazer o vídeo que já fica padronizado. Beleza? Mas eu posso mandar sim, depois eu te mando. Beleza? Uhum. Ok, então vamos lá seguindo aqui. Primeira pergunta. Vocês estão vendo aí já a anotação? Sim. Sim. Então a primeira pergunta é: a bola vai cair no estrado ou não cai no estrado? Né? Eu lembro dessa aí que alguém ficou na dúvida, eu tinha dado até uma dica, né? Qual que era a dica que eu dei? Alguém se recorda aí? Eu acho que eu calculei... Não lembro da dica que você deu não, professor. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui, peraí. Não, já faz tempo, mas eu vou falar aqui. Uma ideia é a seguinte: esse é o movimento dela, né? Ela tá aqui, ó. Então ela vai fazer o movimento projétil, vai cair aqui ou ela vai cair lá em cima? Uma sugestão que eu tinha deixado é o seguinte: calcula a altura máxima. Né? Porque se a altura máxima vai te dar uma ideia. Se a altura máxima for maior, eu fiz com alcance. se a altura máxima for maior que D2, ela pode cair lá ou aqui. Né? Se a altura máxima for menor que D2, então ela não vai, né, para o outro lado. Beleza? Então, como é que eu faço para calcular essa altura máxima? Eu posso usar a Torricelli. Né? Velocidade em y quadrado é igual a velocidade inicial de y quadrado mais 2 vezes a delta y. Né? Aí, ó, velocidade em y aqui, como eu estou querendo saber a altura máxima, né? Isso aqui vai ser zero. A altura máxima. A componente inicial dele vai ser o quê? Vai ser um V0 seno θ ao quadrado. Menos 2 vezes g, gravidade negativa, que aponta para baixo. Delta y, que é o quê? A altura final menos a altura inicial, que é zero. Né? Tomando o ponto de lançamento como origem do sistema de coordenadas. Né? Se eu for resolver isso aqui, eu vou chegar no seguinte: a minha altura final, então, minha altura máxima, é um V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ que divide 2g. Beleza? A gente já fez essa conta várias vezes aí. Então, se eu for fazer essa conta, né? V0 é 10 ao quadrado, que vai valer 100. Seno ao quadrado de 50 graus, que divide 2 vezes 9,8, né? Então, meu y vai ser aproximadamente aqui, ó, 3 metros. Dá 2,99, né? Arredonda para 3. Então, se é 3 metros, né?
por maior que seja essa altura, 3 metros é menor que D2, né? D2 é 3,6. Então não tem como ele ir para o estrado. Né? Beleza? Então logo a bola vai cair na rampa. Tá? Tá respondida aí a letra A. Na letra B... Uma equação de trajetória tem como fazer também, professor? Acho que eu fiz com uma equação de trajetória. O que você chama de equação de trajetória? Rapaz, é y tangente de θ vezes x menos g de x ao quadrado sobre 2. Ah, demorou. Sim. Dá sim, você ia substituir x, né? Só vai ficar o y só. Não, dá sim. É possível. Fiquei na dúvida aqui. Não. Pode falar. Então agora vamos para a letra B. O que ele pede na letra B? Na letra B, ele pergunta, no momento que a bola cai, né? A gente já sabe que ela vai cair na rampa. Quais são o módulo, letra B, e C, o ângulo do deslocamento da bola, né, em relação ao ponto de lançamento. Tá? Então, primeiro, a bola, vamos lá, então a bola vai executar algum movimento desse, mais ou menos aqui, se for desse perfil aqui, né? É lançada aqui, executa, chega na altura máxima e cai aqui. Tudo bem? Né? Se ela cai aqui, o deslocamento dela, o que é o vetor de deslocamento dela? Vocês lembram o que é o vetor de deslocamento? Eu vou colocar aqui. Deslocamento, galera, ó, o vetor de deslocamento é a posição final, menos a posição inicial, tá? Ficou sem foco aí ou não? Não. Tá. Posição inicial é onde ela começou. Onde ela começou? Não começou aqui na origem? A origem é zero, então aqui esse termo todo é zero. Então o deslocamento dela vai ser a posição final dela. Então esse aqui, ó, é o meu vetor de deslocamento. Esse vetor D não está ao longo da própria rampa, não está na rampa. Então o ângulo desse vetor, né, aí eu vou responder a C primeiro para depois responder a B. O ângulo desse vetor vai ser nada mais do que o ângulo da rampa. Estão de acordo? Aí é o seguinte, esse aqui e o ângulo da rampa, não, só um momento. É isso aí. Aí qual vai ser o ângulo da rampa? 6 por 3. Eu vou diferenciar aqui porque tem um ângulo θ de lançamento, que é esse. Θ. E vai ter um outro ângulo aqui da rampa que eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de, sei lá, chamar de alfa, né? Então, se eu for usar a definição de tangente, né, tangente de alfa é o quê? É o cateto oposto, D2 sobre adjacente D1. Então, alfa vai ser o quê? O arco tangente, né, o tangente é menos 1 de um D2 sobre D1. Essa conta aqui vai me dar um ângulo alfa aproximadamente de 31 graus. Tá? Isso aqui é a C, a letra C. Aí beleza, sabendo aqui a letra C, o ângulo, agora eu preciso saber o vetor de deslocamento, né? Esse vetor D aqui, ó. Então, para saber esse vetor D, eu preciso saber a componente X dele, da onde ele parou, e a componente Y dele, né? Onde ele colidiu. Concordam? E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa questão? Então, olha só. Para a gente responder isso aí, a gente vai ter que analisar, né, as componentes de cada um deles, certo? Então, aí, nesse ponto, a gente vai entrar naquilo que um de vocês falou aí. A gente vai ter que usar a equação de trajetória. Sim. Tá? Então, para quem não sabe, eu vou colocar a equação direta aqui para adiantar alguns passos, mas para quem tem dúvida, depois dá uma olhada no livro e tal, porque é só isolar o tempo
na variável x, substituir depois na variável y, tá? Então não tem muito problema. Então a equação de trajetória, né, parabólica seria algo mais ou menos assim. Y vai ser igual a um tangente de θ, esse θ é o ângulo de lançamento, que é o que a gente sabe que vale 50, vezes o x, né, menos g sobre 2 vezes r ao quadrado cosseno θ, cosseno ao quadrado de θ, vezes um x ao quadrado. Tudo bem? Então isso aqui é constante. Apesar de ser um negócio, no primeiro momento pode, sei lá, assustar, né? Dar um desespero aí, mas isso aqui é o seguinte, é uma equação de segundo grau. Tangente de θ, isso aqui é uma constante, né? θ é 50, tangente de 50 vai ser um número. Isso aqui também é outra constante, outro número, porque o g você sabe quanto que vale, 9,8, velocidade inicial também, 10, e o cosseno do ângulo também. Então isso aqui você vai fazer uma conta, vai dar um número, então vai ser uma função de segundo grau que você vai ter aqui. E aí o que significa essa função? Para cada ponto x que você tem, você descobre o ponto y, você associa as coordenadas x e y do movimento projétil. Tá? E é a prova de que esse objeto executa o movimento projétil, né? Que forma uma função do segundo grau que todo mundo sabe que é uma parábola. Né? E aqui é negativo, significa a concavidade dela, né, para baixo. Tudo bem? Beleza aí, galera? Estão acompanhando? Mas aí vamos lá, o que eu quero saber? Eu quero saber as componentes x e y para quando esse objeto, né, que foi lançado, ele tocar a rampa. Quero saber essa aqui, ó, qual o valor de x e y. Então eu já tenho uma equação que associa x e y. Para achar, eu tenho que montar um sistema, então eu preciso de uma segunda equação. E aonde que vai estar essa segunda equação? Na ângulo da rampa. É isso aí, garoto. Muito bom. Exatamente. Né? Então aqui é basicamente esse problema, é como se eu tivesse duas funções, né? Deixa eu fazer aqui um rascunho aqui, ó. Como se eu tivesse aqui um gráfico, e nesse gráfico eu tenho uma função parabólica. Começa aqui na origem, ó, função parabólica. E eu tenho também uma função linear, que também começa na origem. E aí o que eu quero descobrir? A função linear representa a rampa, a função parabólica o objeto. Então eu quero descobrir os dois pontos que interceptam esse gráfico, certo? Esse ponto aqui é o ponto de origem, onde começa, esse aqui é onde ele vai cair. Então minha segunda equação para montar o sistema aqui, ó, seria um y igual a um d2 sobre d1 vezes x. Vocês entendem como é que eu chego nisso aqui? Pode falar. Quem não entendeu, é só você vir aqui, ó, função linear é um y igual a um ax mais b. Como ela começa na origem, esse b vai ser zero. Né? Aí você pega uma coordenada. Quando o y for a altura máxima aqui, né, d2, quando o y aqui for d2, vou colocar aqui o y vai ser x. Então, se for d2, esse x vai ser d1. Então, aqui você acha o coeficiente angular, né? Vai ser d2 sobre d1. Aí eu volto aqui e eu tenho, então, minha função linear. Y é um d2 sobre d1 vezes um x. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um sistema. Né? E aí, lembra, tangente, isso aqui tudo é constante, d2, d1, tudo constante. Então, minhas variáveis são o quê? X e y. Então, eu quero saber isso, os pontos x e y em que ocorre essa interseção. Então, beleza? Ok. Aí vamos lá. Vamos seguir aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y aqui, ó. Eu vou igualar essas duas equações, né? Então isso vai me dar então d2 sobre d1 vezes x é igual a um tangente de θ x menos um g sobre 2 vezes 0 ao quadrado cosseno ao quadrado θ vezes um x quadrado. Aí eu vou ajeitar isso aqui, né? Vou passar x quadrado e x tudo pro lado de lá. Então aqui vai ficar, ó. Eu sei que pode estar incomodando aí, tá? Um monte de letra e tal, mas vai dar pra resolver, tá? Aqui, ó, x quadrado vezes isso. Aí do lado de cá vai ficar o seguinte, ó, mais d2 sobre d1 menos tangente de θ vezes x igual a zero.
Tudo bem? Porque eu juntei os termos que tem x. Também se a tangente vai para lá ficar negativo. Deixei o x em evidência, fica aqui. Estão acompanhando aí? Sim. Aí essa equação do segundo grau, eu tenho duas respostas para x. Porque eu posso deixar esse x em evidência de novo. Ó. Essa equação pode ser escrita como x, que vai multiplicar um g sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado θ, x, né? Mais aqui, ó, um d2, d1, menos tangente θ, certo? Isso aqui igual a zero. Tá vendo que aqui eu tenho uma equação tendo colchetes de primeiro grau, equação linear? E aqui eu tenho duas soluções. Quais são elas? Ou para resolver isso aqui, né? Esse aqui é um número, x é um número, isso aqui entre x é outro número. Se o produto entre dois números me dá zero, isso significa o quê? Que ou esse x é zero, ou isso que está entre colchetes é zero. Né? Então uma primeira solução aqui seria o quê? X igual a zero. Que faz sentido, não faz? Porque ela começa na origem. Então está totalmente coerente com o que a gente está fazendo. Uma segunda solução é isso que está dentro do colchete ser zero. E isso que está dentro do colchete ser zero vai me dar isso aqui de equação, ó. Vai ficar um negócio que talvez vai incomodar aí, né? Porque é muita letra. 2v0 ao quadrado, aí vai ter um cosseno ao quadrado aqui, ó. Desculpa, ficou ruim de escrever, né? Isso tudo dividido por g. Então, essa segunda solução aqui de x, que é o que me interessa. Porque essa vai ser a posição que ele vai cair na rampa. Tudo isso aqui que eu botei é constante, galera. Então, é só substituir os valores, ó. Vai ser tangente 50 graus, valor de D2 é 3,6, D1 é 6, V0 é 10 ao quadrado, θ 50 ao cosseno de 50 ao quadrado, G 9,8. Eu fiz essa conta aqui, já, e esse meu x me deu aproximadamente 4,99, praticamente 5 aí, ó. Podia ter colocado 5. Então a coordenada x vai tocar a rampa, né, no valor correspondente a 4,99 metros. E aí eu depois peguei esse x, substituí nessa equação aqui, ó, e achei o y. E o y que eu achei, vou colocar aqui no canto, ó. O y que eu achei é aproximadamente 3 metros. Mas 3 metros a gente tinha visto que era onde? A altura máxima. Beleza? Então, o vetor de deslocamento, o ponto, né, que o objeto vai tocar a rampa, vai ser justamente quando ele estiver na altura máxima. Tá claro isso aí, galera? Então ele jogou a bola rente, né? Fala de novo? Ele jogou a bola rente à rampa, então. É isso aí. Tranquilo? Então tá respondido aí, ó. A gente tem as coordenadas. Aí o meu vetor de deslocamento, se eu fosse representar ele, né, meu D aqui, ó, ele seria então 4,99 na direção I, mais 3 na direção J. Esse é meu vetor de deslocamento. Tá? Então é isso que ele quer. Né? Ou melhor, ele quer o módulo disso, mas aí você eleva ao quadrado, tira a raiz e tal, isso dá... Eu fiz aqui, deu 5,82. Tudo bem? Então, tá respondido aí o exemplo 7.